A gente vinha estudando o livro de Atos ao longo de 2023. A gente vai dar uma pausa no estudo do livro de Atos em janeiro. A gente vai fazer, ao longo do mês de janeiro, palavras de encorajamento para você, palavras de entrega, palavras de primícias, palavras de onde Deus quer, de fato, trazer uma direção para a gente a respeito desse ano de 2024. Em fevereiro, a gente retoma também o estudo de Atos, talvez num formato um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Mas nesses domingos que seguirão, em janeiro, eu quero trazer palavras de encorajamento ao teu coração. E o texto que eu quero ler está em Abacuque. Você pode ir folheando a sua Bíblia. Tem coisa que não muda, eu sempre vou te estimular a trazer sua Bíblia no papel. A gente vê o barulho daquelas folhas sendo procuradas, né? Eu acho que isso é muito gostoso para a gente, quando a gente pode sentir a igreja, sentir o pessoal, sentir o povo de Deus procurando na palavra do Senhor o endereço, tateando a palavra do Senhor para procurar algo. O livro de Abacuque fica ali mais para o final do Velho Testamento. Quando você vai procurando, eu vou te dar um panorama do livro de Abacuque, do próprio Abacuque. Abacuque é um profeta considerado menor, não em nível de importância, mas porque deixou menos coisas escritas do que profetas maiores, como por exemplo Isaías, como por exemplo Jeremias, que também viveram numa época próxima e escreveram mais, tiveram mais relatos através do que Deus entregou ao povo pela boca deles. Diferente dos profetas maiores, de quase todos os outros profetas do Velho Testamento, o livro de Abacuque ele não relata uma resposta do povo, não relata um profeta sendo usado para trazer ao povo a voz de Deus através de vários princípios. É uma conversa um pouco diferente. É uma conversa onde Abacuque leva para Deus aquelas aflições do povo, aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava ouvindo, o que ele via com os olhos dele. É um livro que ele fala sobre muitas indagações das quais eu e você fazemos ainda hoje, a respeito de coisas que às vezes só pertencem ao Senhor. Às vezes a gente quer justiça a qualquer custo, e Deus traz justiça para a nossa vida e para a vida de outras pessoas de forma diferente. No capítulo 1, a gente vem com as reclamações de Isaías, de Abacuque. No capítulo 2, Deus começa a responder a Abacuque, talvez não da forma como ele gostaria de ouvir, mas no verso 3, a gente vê que em Abacuque foi gerado uma coisa chamada fé e esperança e entendimento a respeito do controle de Deus sobre todas as coisas. Amém? O ministério profético de Abacuque, ele durou mais ou menos 23 anos. Ele foi um contemporâneo de Jeremias. Ele passou pelo rei Josias, ele passou por Ezequiel, ele passou por Daniel. Todos eram contemporâneos dele. Foi um ministério profético de 23 anos. Antes de Abacuque aparecer como um profeta e ter seu livro escrito, não há menção dele. Depois que se encerra o livro, também não há menção dele. Então pouco se sabe a respeito de Abacuque, mas o que se sabe é que ele viveu ali o exílio, viveu o cativeiro, viveu as dores do povo quando eles estavam ali sendo colocados sobre um jugo de dominação. Então eu quero ler um texto que está aqui hoje. Ele começa em Abacuque 1 e ele fala, e a abertura de Abacuque trazendo as dores das coisas que ele vê e das coisas que ele não entende para o Senhor. Aqui ele fala assim, Abacuque 1:1. Essa aqui acho que é uma revista corrigida, mas pode colocar em qualquer versão, não tem problema. Ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenta e litígio, e aí ele vai abrindo uma série de reclamações a respeito do que ele estava vendo e do que o povo estava vivendo naquela época. E aqui eu quero trazer para você algo que muitas vezes passa despercebido. Eu e você
temos liberdade diante de Deus de levar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas dores, os nossos anseios. Deus, Ele é um Deus que quer ouvir a mim e a você por completo. Então você não precisa ter medo de levar os seus questionamentos diante de Deus. Tudo bem que a soberania de Deus e a forma como Ele age é algo peculiar seu. Mas quando você tiver no seu momento de devocional, no seu encontro com Deus, nas suas orações, no teu momento, no teu tempo de qualidade a sós com Deus, vivendo o teu Mateus 6,6, se você quiser derramar aos pés do Senhor os questionamentos das tuas dores, os questionamentos a respeito de tudo aquilo que você está vivendo, que você não entende, de toda a injustiça que pode estar sendo imputada sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, esse é o lugar certo para você derramar todos os seus questionamentos. E eu fico feliz de saber que Deus pode me ouvir nos meus agradecimentos, mas também nas minhas dores. Muitas vezes a gente pede coisas ao Senhor, mas tem vergonha de abrir nosso coração para falar das coisas que nós não entendemos. Mas Deus é disponível para ouvir a minha e a sua oração a respeito de todas as nossas dores e de tudo aquilo que nós carregamos, de todas as nossas angústias, de todas as nossas dúvidas. É de fato aos pés de Deus, aos pés de Jesus Cristo, por intermédio hoje do Espírito Santo, que nós podemos, nas nossas orações, derramar diante dos pés de Deus todos os nossos questionamentos. Deus não vai ficar chateado, meu irmão, de ouvir o teu questionamento. Muito pelo contrário, Ele vai ficar feliz de saber da tua confiança sendo depositada no lugar certo. E mais feliz ainda, Ele vai ficar quando os seus ouvidos se abrirem, os seus olhos se abrirem, para ver as respostas que Deus quer trazer para a tua oração e para as tuas petições. Quando a gente começa a falar com Deus, quando nós começamos a orar, e a gente não tem esse hábito, parece um monólogo, né? A gente vai falando e a gente não consegue ouvir a voz de Deus, e a gente fica naquela situação do é isso mesmo? Será que é só isso? Será que é só dobrar o joelho, falar e ouvir um silêncio, e levantar e ir embora? Mas conforme a gente vai insistindo em um relacionamento com Deus, a gente começa a ver o Senhor Deus respondendo todas as nuances das nossas orações, das nossas súplicas, dos nossos questionamentos, das nossas dores. Então a minha oração é para que em 2024 você seja 100% transparente com o Senhor, porque Ele é teu Pai, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, é aquele que é eterno, aquele que sempre existiu e que continuará existindo independente de nós. Que você possa ver no Senhor Deus um porto seguro para as suas dores, para as suas indagações. Amém? Aqui nesse texto, quando a gente abre em Abacuque, ele está falando: Senhor, parece que você não está vendo o que está acontecendo com o povo. Nós estamos sendo assolados. Nós estamos sendo assolados por um grande império que está se levantando. A gente está vendo momentos de dor, momentos de depravação, momentos de coisas ruins, de coisas terríveis. Quando ele fala assim, violência, não me salvarás, esse violência no tradução do original, ele fala sobre uma obra das nossas mãos que derrama sangue. Ou seja, aquele povo, ele estava começando a viver uma opressão grande através das mãos dos caldeus, que eram um povo ímpio, um povo pagão. E aí quando Abacuque derrama aos pés do Senhor as suas dores, falando assim: Deus, você não está vendo? Que hora você vai fazer justiça? Aí Deus responde no verso 2 inteiro, falando assim: meu filho, é necessário que o meu povo sofra, é necessário que o meu povo seja apertado, é necessário que o meu povo seja colocado no lugar de justiça, para que isso gere fé neles, para que gere neles a certeza de uma salvação, mesmo em lugares de escassez, mesmo em lugar de dores.
Às vezes a gente não entende como é que Deus permite que um povo ímpio se sobreponha ao povo de Deus. Meu irmão, muitas vezes isso vai acontecer na minha e na sua vida. Muitas vezes você vai ser colocado em ambientes de injustiça, no seu trabalho, na sua família, e você vai olhar e falar assim: Deus, você não está vendo, se levanta do trono, vem em meu favor. E Deus vai falar assim: meu filho, é necessário que você sofra um pouquinho, que você seja apertado um pouquinho, para que isso gere fé em você, para que você gere certeza de que eu estou no controle, para que você gere em você uma certeza de que apesar das dores, existe motivo para me adorar, existe motivo para glorificar o meu nome, existe motivo para sonhar com uma Jerusalém celestial, existe motivo para ver além do que você está vendo. Em todo o capítulo 1, Abacuque derrama aos pés do Senhor suas dores e as dores do povo. No capítulo 2 inteiro, Deus responde para Abacuque com respostas que ele não gostaria de ouvir. Mas naquele momento em que Deus está respondendo as perguntas de Abacuque, mesmo não sendo as que ele queria ouvir, fé começa a ser gerada no coração de Abacuque. E em Abacuque 20, que é o último capítulo, o último versículo do capítulo 2, depois de Deus falar sobre várias coisas, falar de um exército que se levantaria, de um povo que oprimiria, de fato o povo de Deus, ele fecha o texto de Abacuque 2:20 falando assim: mas o Senhor está no santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Apesar das aflições, apesar das dores, apesar do Senhor estar revelando para Abacuque que um tempo pior do que eles estavam vivendo se abateria sobre o povo, ele reconhece, no meio da dor, no meio do sofrimento, que o Senhor é santo, e que Ele habita numa morada santa, e que eu e você precisamos entender e respeitar a voz de Deus, a direção de Deus e a soberania de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E Ele fala: o Senhor está no santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E aí no verso 3, no capítulo 3, Abacuque abre com uma oração. E o verso 2 fala assim: ouve, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Meu querido, isso aqui é quando as chaves de Abacuque se viram e ele começa a entender a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas. E ele fala para Deus: Senhor, eu ouvi a tua voz. Meus queridos, não existe lugar melhor para você estar nesse ano de 2024 que está iniciando. É num lugar onde, apesar das dores, você consiga ouvir a voz de Deus, onde você consiga ouvir as respostas que você precisa para a sua vida, mesmo que elas não sejam a resposta que você espera. E aí ele fala assim: eu ouvi a voz do Senhor, e eu entendi que mesmo na opressão, que mesmo na escassez, que no meio de um povo pagão, de um povo ímpio, no meio da dominação, o que Deus precisa fazer é começar a avivar a sua obra no nosso meio. Algumas versões falam assim: aviva, Senhor, a sua obra no meio do seu povo. E ele começa a pensar no que o povo viveu antes. Ele começa a pensar num Deus que fez mar vermelho, mar se abrir. Ele começa a pensar num povo, num Deus que fez coluna de fogo guiar o povo no deserto para que ele não morresse de frio. Ele começa a se lembrar de um Deus que colocou nuvens durante o dia para que o povo não sofresse com o sol. Ele começa a se lembrar de um Deus que fez com que o povo andasse 40 anos no deserto e mandou suprimento e maná todos os dias. Ele começa a se lembrar de um Deus que fez com que o pessoal caminhasse e crescesse no deserto e as sandálias dos pés não se gastassem, a roupa não se gastasse. Ele começa a lembrar de um Deus que deu experiências para o povo em meio ao sofrimento. Tiago, você não disse que ia trazer uma palavra de encorajamento para mim em 2024, você vem com uma dessa? Não estou entendendo. Meu irmão, Deus quer que você adore em meio à adversidade. Deus quer que você se lembre das experiências que você já teve com Ele. Deus quer que você se lembre de que nenhum deserto é para sempre.
Deus quer que você se lembre que você tem a opção de andar 40 anos no deserto por estar em desobediência. Ou você pode andar 40 dias quando você responde através da palavra as respostas certas às tentações que batem à sua porta. O tempo do deserto, meu irmão, ele está relativamente colocado na minha e na tua mão. Porque Deus quer que nós vençamos o deserto para sermos aprovados. Deus quer que nós vençamos em meio à provação para sermos aprovados. Deus quer que nós saibamos andar também, não só nas bênçãos, mas que nós saibamos andar no momento de dor, confiando de que Ele nunca perdeu o controle da minha e da tua vida. Que nós possamos andar no momento de dor, de sofrimento, sabendo que existe um Deus no templo e que Ele é santo e que o seu sobrenome é justiça e que no tempo certo o Senhor vai fazer com que todos aqueles que se levantaram contra nós sejam colocados debaixo dos nossos pés. O texto fala sobre isso. Ele fala assim: olha, é necessário que o povo sofra agora, mas o que hoje parece vitória de um ímpio contra um povo justo, lá na frente eu vou julgar. Meu irmão, entenda, as pessoas que te oprimem hoje, o Senhor será justiça sobre elas. Não é a minha mão, não é a tua mão que vai impetrar justiça na vida das pessoas, mas é o próprio Deus soberano que um dia vai fazer com que todas as pessoas prestem conta diante deles de tudo aquilo que fez, de tudo que entregou, de tudo que não entregou, de tudo aquilo que fez de bom, de tudo aquilo que fez de mal. Só que a nossa sede é de justiça rápida. Mas muitas vezes, meu irmão, Deus vai deixar você iniciar 2024 ainda passando os apertos de 2023, para que você entenda que apesar das dores, há motivo para se alegrar na presença do nosso Deus. No final do texto, indo já para Abacuque 3:17, depois dele ver o Senhor falando a respeito de quem Ele era, ele vai e faz uma oração linda, e ele termina com um texto que é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, mas que precisa ser bem interpretado hoje por mim e por você. Ele fala assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. E aqui nesse texto ele vem falando: pode faltar tudo, mas mesmo na escassez eu vou me alegrar. Pode ser que a oliveira minta, o fruto dela minta, e ainda assim eu vou me alegrar. Pode ser que os bezerros morram, pode ser que não haja vacas nos currais, mas eu me alegrarei, porque eu sei quem é o Senhor a quem eu sirvo. Eu sei que o meu Redentor vive, e na hora certa vai se levantar do trono, meu irmão. Esse é o lugar que nós precisamos estar ao longo desse ano de 2024. Pode estar tudo ventando ao contrário, pode estar vindo uma tempestade forte. Se Deus falou, nós vamos passar para o outro lado do rio, nós vamos passar para o outro lado do rio. Mas se Deus te apertar em 2024, meu irmão, e for tudo diferente do que você planejou, entenda que Deus é soberano, e que na hora certa Ele vai se levantar com justiça na tua vida, e que na hora certa Ele vai fazer a resposta das tuas perguntas ser respondidas. E quando Ele começar a responder as tuas questões, você vai saber que só Ele é Deus na tua vida, e que você nunca esteve desamparado, e que a mão dEle não é curta nem encurvada, para que ela não possa se estender sobre a tua vida. Pode tudo dar errado, meu irmão, mas se nós temos certeza da salvação, está tudo bem, porque a nossa terra não é aqui, nós somos da Jerusalém celestial. E é com isso que nós precisamos nos preocupar ao longo desse ano, com as coisas que são eternas, com as coisas que têm a ver com o nosso chamado, com o nosso propósito, que tem a ver com a eternidade, que tem a ver com o plantio do que Deus quer fazer com que a nossa vida seja lançada como legado na vida dos nossos filhos, netos e bisnetos.
Abacuque ensina pra gente que ele começa num ambiente de reclamação, falando das coisas que ele está vendo no ambiente terreno, de opressão, de subjugar, de momentos de violência extrema, de momentos de falta, de opressão, de escassez. Mas ao longo do seu livro, que tem apenas 3 capítulos, ele vai entendendo quem é Deus e a soberania dele sobre todas as coisas. E ele sai do ambiente de olhar para as coisas que estão no ambiente terreno, e ele começa a olhar para o céu, ele começa a olhar para as coisas que são eternas, ele começa a olhar para as coisas que vêm do alto, e ele encerra falando: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará dos meus pés como os das servas, que não se cansam, e que conseguem andar sobre montanhas íngremes, e me fará andar nas alturas. Então os olhos de Abacuque, ele deixam de se preocupar com os problemas que estão aqui no natural, e ele começa a olhar para um ambiente de eternidade, meu irmão. Se Deus conseguir fazer esse movimento contigo e comigo durante esse ano, valeu a pena entender que por mais que tudo falte, o Senhor está no controle. Uma das coisas que me chama a atenção, Deus, graças a Deus, tem dado a oportunidade de poder falar a respeito das coisas do céu em todos os ambientes que eu tenho ido. Durante muito tempo eu tive vergonha de ser cristão. Durante muito tempo eu tive vergonha de dizer que eu ia à igreja. Assembleano, então, era uma vergonha máxima para mim. Eu era um crente 007 em todos os ambientes. Mas, meu irmão, Deus tem me dado a oportunidade hoje de, junto com um pastor amigo, de ter um projeto dentro da nossa empresa, e toda semana, já tem 2 meses isso, nós paramos e nós ministramos a palavra de Deus para pessoas da empresa, de empresas que estão ao redor. Nós pegamos o nosso horário de almoço e nós podemos falar da nossa fé, falar das experiências que nós temos com Deus. E nessas últimas 4 semanas eu fiquei encarregado de levar a palavra, e eu falei sobre 2 viúvas. E nós temos que aprender com essas viúvas. Eu queria fechar o texto de hoje falando sobre elas. Eu não vou nem citar a referência, mas quando Elias, ele sai da opressão, ele sai da caverna, e ele vai, e Deus manda ele ir para Sarepta ser alimentado por uma viúva. Olha que loucura, Deus quebrando paradigmas, né? As viúvas precisavam ser sustentadas de acordo com a cultura, mas Deus manda o profeta ser sustentado pela viúva. E aí quando ele chega, a viúva, ele pede água, a viúva dá, e ele fala assim: faz um bolinho para mim, faz um pãozinho para mim. Ela fala: meu Senhor, se você soubesse, eu vim pegar o último cavaco de farinha, fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que a gente coma e morra. E aí Deus fala através do profeta: o que tens em casa? Talvez essa seja uma pergunta-chave para mim e para a tua vida nessa noite. O que há dentro de você que pode ser usado? Ela fala assim: olha, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Tem um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite. E ele fala: vai, pega com a vizinhança inteira, vasilhas não poucas, e vai para a tua casa. E ela sai com os filhos e pega aquelas vasilhas, coloca dentro de casa. E aí ela começa a deitar o azeite sobre as vasilhas, e o azeite não se acaba até que as vasilhas se acabem. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. O que Deus tem, o que você precisa para vencer, o que você precisa para ser próspero, já foi colocado dentro de você, já está no ambiente da sua casa. E eu quero te pedir perdão se por acaso eu misturei a história da viúva de Sarepta com a outra viúva, onde Elias e Eliseu andavam. Eu acho que eu misturei as duas, porque eu falei sobre as duas recentemente. Mas Elias, ele se depara com a viúva que não tem nada, ou tem pouco, e ali Deus dá a provisão. Lá na frente, Eliseu, seu discípulo, se depara com uma situação semelhante, e Deus provê através da única coisa que eles tinham. Meu irmão, se tem um pouco de fé dentro de você,
é suficiente para que Deus comece a promover um ambiente de milagre na tua vida. Se tem apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de unção, é essa unção que Deus quer pegar e usar na sua vida para fazer de você uma potência. Se há um pouquinho de chamado dentro de você, é esse pouquinho de chamado que Deus quer pegar e avivar na sua vida nessa noite. Porque o texto de Abacuque, ele fala: viva, Senhor, em nós, como você fez nos anos passados. Que o Senhor possa, nessa noite, gerar semente de eternidade na sua vida. Que você possa entender que quando nós temos pouco, nós podemos viver algo lindo no Senhor, que é o efeito da multiplicação, que é a prosperidade chegando na nossa vida, não essa que o mundo dá, mas da soberania de Deus sendo colocada sobre a minha e sobre a tua vida. Se você tiver só um pouquinho de azeite, Deus vai fazer. Se você tiver só um pouquinho de farinha, Deus vai fazer. Meu irmão, se você tiver só um pouquinho de fé, é tudo que Deus precisa para começar a gerar um ambiente de milagre na tua vida. E a gente começar a viver as coisas do céu. E a gente começar a ser encorajado a caminhar além do que nós estamos pensando e vivendo. Que em 2024, meu irmão, Deus possa trazer para mim e para a tua vida a certeza de que apesar de dias maus que eu e você podemos estar vivendo, Ele está no controle. De que apesar dos nossos olhos olharem e quererem justiça para as injustiças que nós estamos sendo acometidos, a justiça de Deus virá na hora certa, meu irmão. E que se Deus está permitindo você passar por esse ambiente de opressão, de sofrimento, é para moldar o teu caráter, é para saber o que há dentro do seu coração, é para saber aonde a tua fé está sendo depositada. Que Deus possa hoje gerar frutos de eternidade através da tua vida. Que ao longo desse ano que se inicia, você possa viver grandes milagres, buscando ao Senhor no secreto, conhecimento da palavra, buscando ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer para a tua vida. E meu irmão, deixa eu te falar algo, que em 2024 você saia da zona de conforto. Tiago, não sei fazer nada. Meu irmão, sabe abraçar? Sei. Pois é, meu irmão, tem um ministério de acolhimento esperando. Eu não sei fazer nada, mas eu escrevo bem. Pois é, meu irmão, você pode mandar um WhatsApp para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Você pode mandar palavras de encorajamento. Você pode compartilhar as coisas que você tem recebido no teu secreto com essas pessoas. Meu irmão, você não precisa ser um eloquente pregador para cumprir chamado e propósito, não. Que em 2024, mesmo que você olhe para dentro e fale assim: Deus, eu carrego tão pouco, que esse lugar de carregar tão pouco seja exatamente o ambiente do milagre, de experimentar a multiplicação e a provisão do Senhor na tua vida. Amém? Eu queria chamar o Paulo aqui, do Ministério de Louvor. Eu queria que a gente cantasse aquela música Todavia Me Alegrarei.